A psicanálise procura dar sentido, complementares, descoladas, transformar, criatividade, levemente compreender o mundo. Analistas seres humanos. complexamente. É o podcast da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eu sou Débora Schaff. Eu sou Caroline Busatti. E todo mês a gente traz um convidado para conversar sobre temas complexos da nossa mente. Hoje, o nosso podcast ganhou um novo formato. Ganhou o formato de videocast. E quem veio conversar conosco são dois psicanalistas especialistas em infância e adolescência. Eles vieram falar sobre um tema super atual e pertinente: a virtualidade na infância e na adolescência. Quem está aqui conosco é a Kátia Wagner Radke, que é psicanalista, membro efetivo da SPPA, diretora da infância e da adolescência no biênio 2022-2023, especialista em infância e adolescência, professora e supervisora do CEAPIA e atual presidente da SPPA. Também está aqui conosco o Rudiero Levi. Rudiero é psicanalista, membro efetivo e analista de data da SPPA, ex-presidente da SPPA, membro do board da IPA em 2 administrações, autor do livro Simbolização da Psicanálise e Dimensão Estética da Psicanálise. Kátia e Rudiero, vivemos num mundo hiperconectado. A tecnologia é uma ferramenta que veio para ficar. Ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser terrível, dependendo do uso que a gente faz dela. Como é que vocês estão vendo a construção da subjetividade de crianças e adolescentes nesse mundo onde as relações humanas estão sendo trocadas pela interação digital de diversas formas? Muito bem. Pode começar, Rudiero, à vontade. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Eu acho que o tema realmente é de altíssima relevância. E como tu disseste, né, Carol, são mídias digitais e é um mundo digital que veio para ficar, que é extremamente útil. Já dispomos dele, utilizamos ele em vários ambientes da vida contemporânea. Alguns a gente nem se dá conta, por exemplo, na medicina, as ressonâncias magnéticas, as tomografias, enfim, o uso de robôs em cirurgias. E na vida corrente, todo mundo sabe, enfim, toda a importância que o mundo digital tem. O problema realmente acontece em 2 situações. Primeiro, quando o mergulho de crianças ou adolescentes é excessivo na rede, né, que ultrapassa os limites de uma vida equilibrada, né, com atividades variadas, vamos dizer assim, no dia a dia da criança e do adolescente. E também quando as relações humanas, com os pais, com os colegas, com os amigos, fica totalmente mediada pelas telas, né? Porque a gente sabe, vamos dizer assim, o quanto o olhar humano e a emoção humana que acontece no encontro de 2 pessoas, ela é fundamental para a subjetivação. O que é a subjetivação? É a constituição do nosso mundo subjetivo, do nosso mundo psíquico, né, que é o que nos habita em termos de pensamento, fantasia, ações, desejos, né, e que ele é construído basicamente através das relações humanas, né? E se há essa perda significativa da interação humana, isto fatalmente vai trazer repercussões na subjetividade, na construção da subjetividade. Depois a gente pode detalhar isso um pouco mais. Então, continuando na ideia que o Rudiero está trazendo sobre o indispensável do vínculo humano, a grande preocupação é quando a conectividade substitui a vincularidade. Que os vínculos humanos, o olhar, eu vou chamar de mãe, mas o olhar daquele sujeito que cuida, que investe no bebê, é indispensável para que se crie, então, a subjetividade dessa pessoa, desse bebê em desenvolvimento. A gente sabe que os bebezinhos são frágeis, que ficam facilmente se sentindo em pedacinhos,
e o quanto um olhar da mãe que pode espelhar as necessidades deste bebê é fundamental para que ele se construa. E a questão das mídias, né, das telas, o quanto essa relação ela não tem profundidade, ela é bidimensional, enquanto que o rosto humano, o sorriso, o olhar, ele tem todo um espaço de tridimensionalidade extremamente importante, então, para a construção deste sujeito, bebê, que está em constituição. O que eu acho importante nisso que a Kátia está trazendo é também a gente ampliar isso para além das relações primitivas, né, das mães com os bebês ou dos cuidadores com os bebês em geral, porque essa construção da subjetividade ela ocorre durante toda a vida. Tá? Então, o olhar do outro ele funciona como um espelho para mim. Tá? Então, se eu olho para o outro e o outro me olha com interesse, eu sei que eu sou uma pessoa interessante. Se o outro me olha com descaso ou não me olha, eu tenho a sensação que eu sou desinteressante. Então, permanentemente, ao longo de toda a vida da gente, a gente depende do olhar e da presença emocional do outro e do contato humano e relacional, onde circulam emoções entre os sujeitos, para irmos nos constituindo permanentemente como sujeitos, né? Quer dizer, ao longo de toda a vida. E por isso, vamos dizer assim, remeter-se ao mundo da virtualidade, né? Ou habitar excessivamente o mundo da virtualidade, não só bloqueia o contato com o outro, mas encerra o sujeito numa relação apenas consigo mesmo, que é o que a gente chama numa relação narcisista. Ou seja, o sujeito só vê a si mesmo refletido na tela e fica privado desse aporte, desse input do olhar e da afetividade do outro. Isto que o Ruggiero está dizendo suscitou a ideia de que, na verdade, a tela não responde, né? Não há uma interação, não há uma troca. Há um acionamento, né, narcísico, enfim, que o bebezinho vai lá e bota a música, mas se o bebê chora, se o bebê ri, se o bebê está demandando algo, a tela não responde. Né? É apenas a interação com um outro humano que vai poder gerar resposta e, portanto, retroalimentação entre o bebê e esse outro. Eu fiquei ouvindo vocês e fiquei pensando que é nítido, né, que a gente precisa para se desenvolver do outro. Mas a gente está nesse mundo com muita tecnologia. Qual é essa medida, então? Né? Porque a gente não evita as telas, né? A gente está o tempo todo com um microcomputador na mão, que são os celulares. Para a gente ir pensando, né? Qual é essa medida dessa interação? Porque às vezes a gente vê crianças muito pequenas já com iPad, celular, né? Até para se distrair ou para se acalmar. E isso está presente no nosso dia a dia, a gente vê a todo momento. Então, eu acho super importante isso que tu está trazendo, Carol, porque eu acho que medida exata não tem, né? Assim, numérica, mas o que as pesquisas mostram? Que o uso de telas para bebês, para crianças pequenas, é muito prejudicial, porque acaba impedindo justamente esta construção da subjetividade, porque tem uma falha na interação. Qual é a minha grande preocupação, assim, sobretudo em consultório, mas na vida do dia a dia a gente está vendo todo o tempo, que as crianças, muitas vezes, os bebês, são delegados para telas terceirizados, né? E esse é um problema, porque o bebezinho fica na tela solitário, sem essa possibilidade de interação. Isso, para mim, é extremamente preocupante. Muito diferente, por exemplo, de uma mãe, de um cuidador que aconchega e lê uma história e conta uma história. Porque aí tem a interação da tonalidade da voz, tem a interação do sorriso, tem a interação do gestual facial, que isso faz muita diferença para um bebê.
porque vai produzindo estímulos e respostas humanas diferente da tela. Né? Inclusive, nesse sentido, eu imaginei que ia surgir esse tipo de questão e eu trouxe alguns dados da Associação de Pediatria Americana, que são muito interessantes, tá? Porque essa preocupação com o uso massivo de telas ela é global, né? Inclusive os países já mais desenvolvidos eles têm políticas de controle do uso das telas e dos dispositivos digitais muito mais avançadas do que nós aqui, né? Então, por exemplo, a Associação de Pediatria Americana recomenda que crianças com menos de 18 meses não tenham contato com telas, tá? Não tenham contato com telas. Nenhum contato, tá? Principalmente porque a gente sabe que o aprendizado dessas crianças pequenas ele acontece pelo que a gente chama das experiências sensório-motoras. Ou seja, a criança pega isso aqui e ela aprende que isso aqui tem um peso, né, tem uma forma, e essa é a primeira forma de aprendizagem. E o que a criança vê no mundo digital, ela não consegue transferir para o mundo das coisas. Então, isso compromete, inclusive, esta formação cognitiva inicial, tá? Depois, entre os 2 e 5 anos, eles recomendam no máximo 1 hora por dia, tá? Com uma programação de altíssima qualidade monitorada pelos pais, entre 2 e 5 anos. Tá? E depois, enfim, aí ao longo da infância, eles então preconizam que sempre sejam monitorados pelos pais e com programações de alta qualidade do ponto de vista intelectual e cognitivo. Então, agora, isso na infância, né? Na adolescência, isso é um outro problema, né? Porque esses dias até eu estava falando com um adolescente e ele estava o tempo todo, né, com o celular e eu disse, não, vem cá, me diz, quantas horas por dia tu passa no celular? E ele me disse, não, eu acho que não é muito, se for ver assim, umas 3 ou 4 horas. Eu digo, não, vamos abrir aqui o teu celular, vamos ver o tempo de uso. Dava 7 horas. Tá? 7 horas. Alguns ficam 9 horas ou 10 horas por dia, né, absolutamente capturados, né, pelas mídias digitais. E aí a gente sabe, enfim, nós estamos falando de toda a interferência que isso tem, inclusive no desenvolvimento de sintomas, né, não só afetar, vamos dizer assim, a construção da subjetividade, mas a criação de sintomas, né, como adição, obesidade, depressão, isolamento social, enfim. Então, isso, inclusive, né, já sabemos, né, que na categoria diagnóstica, né, de doenças mentais, no DSM já tem a categoria de adições à tecnologia, né, porque, de fato, né, é um tipo de estímulo que acaba provocando adição. Né? Interessante, né, Rogério, porque a gente também vê bastante transtornos de sono nos adolescentes, porque acabam por trocar a noite pelo dia, porque ficam nessa adição aos jogos, enfim, a algum tipo de interação com a tela, e a gente vê também uma queda de rendimento escolar. Vários adolescentes contam do sono que sentem ao estar na escola e que passam a noite acordados e quando teriam que estar disponíveis para aprender, para interagir, estão com sono, né? Por essa troca. E eu fico pensando também no quanto diminui a criatividade, né? Porque nas telas está tudo pronto. Né? Eles não estão criando, eles estão só recebendo estímulos. Né? Então, isso deve também interferir muito. Isso interfere de 2 formas, tá? De uma forma, é o que a gente fala, né, na inibição, inclusive tem índices, tem quocientes de inteligência e quocientes de criatividade. Nos últimos 10 anos, se observa que há uma tendência a aumentar o QI, que é o quociente de inteligência, em torno de 10%. E o QC, que é o quociente de criatividade, há uma tendência decrescente nos últimos anos. Né? Tem a ver com isso, né? Porque a imagem ela é oferecida pronta, então o sujeito não precisa imaginar. Imaginar é a ação de criar imagens. Então, este processo de imaginação ele fica obstruído, né? Porque a imagem é oferecida pronta. Mas tem um outro dado que eu acho super interessante, inclusive eu trouxe uma imagem que tem muito a ver com isso, né? Que é a seguinte:
o ser humano, o cérebro humano, ele tem duas formas principais de gratificação. Uma que é chamada uma forma hot, é uma forma quente, tá? Que é da gratificação imediata, né? E que libera altas doses de dopamina. Tá? Então, isso não só nas mídias digitais que dão essa gratificação instantânea e imediata, mas, por exemplo, se uma criança come doce, ela tem essa estimulação das estruturas que a gente chama de subcorticais, que libera a dopamina e ela tem prazer. No início da vida é assim. Ao longo do amadurecimento da córtex, que é a parte mais madura do cérebro, tá? A pessoa pode ir aprendendo que mesmo aquilo que não dá prazer de imediato pode trazer benefícios a longo prazo. Tá? Então, aqui na imagem aparece o cérebro de crianças, por exemplo, de 5 anos, 8 anos, 12 anos, 16 anos e 20 anos. 20 anos é a maturação global da córtex, que permite com que aprenda essa outra forma de prazer. Mas o que a gente sabe é que se a rota HOT de prazer imediato está muito estimulada desde o início da infância, isso cria uma propensão a não desenvolver a outra rota, que é do prazer postergado, vamos dizer assim, tá? Então, as crianças que desde pequeno, ou os adolescentes que estão hiperestimulados nessa forma de gratificação do prazer imediato, vão ter alta tendência a fazer adições tecnológicas, adições a drogas, obesidade, né? Porque acostumam, vamos dizer assim, o cérebro e o próprio funcionamento da personalidade a buscar essa rota do prazer imediato. A não tolerar frustrações, que é o que nós temos visto em crianças, em adolescentes, né, na atualidade, e que os pais trazem muito e que acaba ficando um círculo vicioso. Porque a minha preocupação é muito essa, à medida que uma criança ou que um adolescente não tolera uma frustração, isto muitas vezes sobrecarrega os pais, e que educar não é fácil mesmo, e aí entregam mais facilmente para as telas, como se tivesse uma função calmante, o que é, do meu ponto de vista, extremamente preocupante, e que aí eu volto com a importância, ao meu ver, e que nós da sociedade temos pensado muito nisso, e que o Ruggiero falou sobre a questão da diminuição do quociente de criatividade, porque a leitura abre todo um espaço para a imaginação, né? Tanto que quando a gente lê um livro e depois assiste o filme, a gente faz o confronto entre o que imaginamos e o que está ali na imagem. E que a tela não permite, em muitas situações, esse espaço de criatividade, porque está ali pronto. Né? E isso é extremamente preocupante. Os bebezinhos, a gente vê em restaurantes, os pais nos contam que em viagens mais longas colocam a tela para as crianças, para os bebês não chorarem, não demandarem. Então vai ficando uma função autocalmante, né, para os bebês, e que isso é muito preocupante, que culmina muitas vezes no que o Ruggiero trouxe, em adições. Né? Porque a resolução precisa ser imediata. E muitos adolescentes nos contam que se irritam muito ao jogar e que quanto mais irritados ficam, mais difícil é abrir mão da tela do jogo. Né? E isso é a nossa atualidade, né? E extremamente preocupante. Eu fiquei te ouvindo, Kátia, fiquei pensando também, não é só o espaço ver filme, o espaço do imaginar, mas é o espaço do sentir que tu tá falando, né? Se perde o espaço de sentir e de dar esse espaço do sentir e elaborar o que tá sentindo. Né? E também fiquei pensando, achei muito interessante o que vocês trouxeram, porque o Ruggiero tu estava trazendo de que isso interfere diretamente tanto no desenvolvimento cerebral quanto no desenvolvimento mental, né? Que a gente, na psicanálise, separa um pouco, mas estava nos mostrando que interfere muito, e nesse desenvolvimento vai agir diretamente, né, nos processos educativos, criativos, né? Sim, e cada vez mais, vamos dizer assim, e isso para a psicanálise tem sido importante, a gente tem encontrado
vamos dizer assim, subsídios neuropsiquiátricos ou neuropsicológicos, enfim, que fundamentam algumas observações da psicanálise. Eu vou trazer uma outra informação que eu acho super relevante e que eu acho interessante. Fizeram estudos de ressonância magnética funcional, tá? Com crianças que estavam jogando e adolescentes que estavam jogando, tá? Quando eles estão jogando, tem uma ou duas áreas do cérebro que são estimuladas, tá? Áreas visuais, motoras, de reação imediata e tal. Aí fizeram uma ressonância magnética funcional com crianças brincando, tá? E aí viram que quando as crianças brincam livremente, tem o que eles chamam de uma errância cerebral, que várias áreas corticais são estimuladas, várias, né? E inclusive áreas, e isso é interessante porque os neurocientistas dizem, são áreas responsáveis pela integração da experiência. Ou seja, integrar a emoção com a cognição, com a percepção. Então, várias áreas corticais se integram, o que permite a síntese da experiência, que nós, na psicanálise, chamamos, que é a representação simbólica da experiência. Tá? Então, se a criança fica privada dessa errância cerebral no jogo livre, tá? Isso certamente compromete o desenvolvimento de várias áreas corticais que nós, na psicanálise, chamamos comprometimento de aspectos simbólicos, né? E de simbolização da experiência concreta, né? E é isso, né? Então, se fica permanentemente nesse estímulo assim, de poucas áreas cerebrais, isso de fato compromete o desenvolvimento não só dos aspectos emocionais e mentais, mas também empobrece do ponto de vista de estímulos, vamos dizer assim, de áreas diferentes da córtex, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, assim, porque às vezes a gente, como pais, não se dá conta, né, da tamanha interferência que isso tem no desenvolvimento, né? Eu fico pensando, assim, que a gente vai tocando a vida e isso está tão presente no nosso dia a dia, essas tecnologias, que a gente não se dá conta da necessidade do espaço que tem que ter, esse espaço do brincar, da criatividade. A gente fez um podcast há pouco com o Nazur, falando sobre o brincar e a importância que tem, né? E o quanto essa mudança de estímulo, né? Ou esse estímulo que desenvolve a mente e o cérebro se faz necessário, né? Porque às vezes os pais não se dão conta do que está acontecendo, né? E da interferência que isso dá. Claro, e não tem consciência, né, da seriedade, né? Seriedade. Por exemplo, agora essa minissérie Adolescência chamou a atenção para um tipo de perigo, vamos dizer assim, que tem no trânsito livre, né, principalmente dos adolescentes pelo mundo digital, né, pela web, né? Mas essas outras interferências que não são tão, vamos dizer assim, que não levam tanto a infrações, a criminalidade, a abusos e a pedofilia, vamos dizer assim, essas outras consequências que nós estamos falando aqui, às vezes os pais, em geral, não têm consciência, vamos dizer assim, de todas essas repercussões, né? E o quanto a gente tem visto um encolhimento no brincar das crianças, né? E que é super preocupante. E crianças ainda muito pequenas, com 8, 9 anos, acessando pornografia nas redes. E que isso é extremamente traumatizante. Assim, quando a gente vai ouvir esta criança na adolescência, as marcas de toda uma excitação precoce, uma exposição absolutamente inadequada do ponto de vista da sexualidade e de toda a subjetividade, porque a criança vai entrando num site, no outro, e daqui a um pouco eles estão diante de pornografia, e aí estimulando uma curiosidade absolutamente inadequada para pouca idade. Crianças de 8 anos, imagino que o Ruggiero também tenha, tu, Carol, notícias, né? Eu tenho tido de crianças de 8 anos que estão expostas a situações de pornografia, né? E a iatrogenia disso para o desenvolvimento. Crianças que teriam que estar brincando,
né? Teriam no sentido Uhum. da necessidade da ampliação da rede simbólica e estão, de algum modo, se expondo a situações perturbadoras, né? Esse é um ponto que eu acho que é super interessante. Eu queria ouvir vocês até sobre esse ponto que é tão atual que tu estava falando, Kátia, porque há uma diferença, né, e entender com vocês qual é essa diferença entre essas crianças, né, que estão às vezes sendo expostas, né, pelos pais, né, às vezes até aparecem brincando, mas em redes que são monetizadas por essa exposição excessiva. E essa questão, Kátia, que tu estava trazendo, tanto do contato com a pornografia, né, quanto crianças que são levadas a se expor sexualmente. Né? Qual é essa diferença? Como é que se dá isso? O que vocês veem, assim, como isso interfere no desenvolvimento? Bom, são, vamos dizer assim, situações, me parece, muito diferentes, assim, muito diferentes. Isso que se observa, que a Kátia estava trazendo, a gente volta e meia, né, observa na clínica, por exemplo, crianças que ficam sozinhas de 7, 8, 9 anos no seu quarto, né, sem nenhum controle dos pais, sem nenhum acompanhamento, que acabam sendo conduzidas, até pelos algoritmos da rede e tal, a sites de pornografia, né? E isto compromete, enfim, vários aspectos da vida emocional, principalmente, né? Inclusive, me lembro de um caso em que a visão de mundo que se criou nesse rapaz era que o mundo era um grande prostíbulo, né? Que todo mundo, né, tinha uma vida sexual devassa e perversa, e que esse era o mundo, né? Assim que o mundo foi apresentado para ele, né? Então, vocês imaginam o tipo de relações que esse rapaz tinha com as moças, com as primas, com a família, né? E era um rapaz que, desde pequeno, super estimulado a transitar pelo mundo da pornografia. Esse é um tipo de consequência. Isso que apareceu agora, principalmente através dessa denúncia do Felca, né, e que chamou a atenção de todo mundo, né, para essas situações de abuso infantil, né, que aí já entra nessa categoria que tu falas, tá? Usar a sexualidade, vamos dizer assim, precoce de uma criança, né, e erotizá-la precocemente para fazer um ganho monetário e financeiro, vamos dizer assim, com isso. Então, isso entra já em outra categoria, vamos dizer assim, que é de abuso sexual, de pedofilia, né, de exploração da prostituição infantil, né? Isso já entra mais na área criminal, inclusive, né? Porque a gente sabe que isso são crimes, né? Claro que a gente sabe que tem outras formas de monetização que não são tão, vamos dizer assim, doentias quanto essa. Por exemplo, crianças que funcionam como modelos, né, modelo para moda, né, que os pais também, né, ganham dinheiro em cima, vamos dizer assim, da venda da imagem das crianças, tá? Isso acontece, né? Quer dizer, e claro que a gente poderia entender algumas situações, o que está implicado nisso, tal, do ponto de vista emocional para a criança e tal, mas é totalmente diferente, dizer, desta, vamos dizer assim, exploração, que eu vou chamar de prostituição, vamos dizer assim, infantil, né? Que vamos dizer, são três cenários bem diferentes, né, uns dos outros, né? Eu achei importante essa lembrança que o Ruggiero mencionou sobre a denúncia que o Felca, né, trouxe e que mobilizou, né, a sociedade, e que acho importante que a gente pense que tem uma diferença fundamental entre a ideia de adultização e abuso, prostituição de crianças, porque a adultização, para nós psicanalistas, tem um outro viés, que é um viés de uma pseudomaturidade, né? De crianças, por exemplo, com agendas lotadas, com compromissos como executivos, ou crianças se vestindo, se maquiando como adultas,
diferente de crianças usadas e abusadas e exploradas sexualmente, que isso não nos parece ser adultização, né? Porque aí nós estaríamos compactuando com cenas violentas, com cenas de abuso, às quais as crianças são submetidas. E que, claro, tem uma gradiência, né? Porque também tem um aspecto abusivo, pais usarem seus filhos nas redes para poderem se beneficiar financeiramente disso, né? Então, as crianças estão a serviço dos pais e as crianças precisam ser cuidadas pelos pais e não usadas por eles, né? Inclusive, em relação a isso da chamada adultização, há pouco, né, até escrevi um trabalho que provavelmente vai ser apresentado no próximo congresso agora da FEBRAPS. Eu vou fazer uma propaganda, tem congresso da FEBRAPS agora em outubro. Em Gramado e tal, os psicanalistas, importante que todos compareçam, enfim, né, de que não é por acaso que a sociedade adulta está chamando de adultização esses fenômenos de pedofilia e de exploração da sexualidade infantil, porque isto é uma forma de mascarar, que em psicanálise a gente chama de desmentida, é desmentir o quanto a pedofilia está agraçando no Brasil e no mundo. Inclusive tem pesquisas, por exemplo, tem a SaferNet, que é uma ONG que controla as denúncias de pedofilia e de prostituição infantil, que agora eu não tenho os dados assim de cabeça, mas que mostra assim, de que houve um aumento de 70%, dizendo, nos últimos 5 anos. Tá? É um aumento alarmante, vamos dizer assim, de pedofilia e de abuso de crianças e adolescentes, e que a sociedade, de certo modo, faz vista grossa para isso. Tá? Faz vista grossa para isso, porque essas denúncias, elas existem há mais de 20 anos. A SaferNet começou a trabalhar em 2005 no Brasil. Tá? Então, isso vem sendo feito há mais de 20 anos, essas denúncias, e há uma certa desmentida, uma certa conivência, uma certa pactuação com esse aumento alarmante da pedofilia, né? E a gente não sabe bem por quê, mas, inclusive, chamar de adultização o que é pedofilia, talvez vá na mesma linha, sabe? De mascarar a verdade disso, né? Porque, como a Kátia estava dizendo, a adultização é outra coisa. É vestir uma criança de executivo, por exemplo, e botar uma pastinha ou um notebook para ela funcionar como se fosse um adulto, né? Agora, isso não é adultização, isso é realmente perversão e exploração da prostituição infantil, né? Agora, eu acho, Ruggiero, que está tendo um movimento, mesmo que incipiente, né? Os nossos deputados estão preocupados em limitar, né, o uso de crianças, as redes, de ser mais monitoradas. E eu queria até fazer um agradecimento às escolas, que as escolas, pelo menos aqui em Porto Alegre, estão efetivamente cuidando do uso de celulares ao longo do período escolar, o que me parece que está fazendo muita diferença, porque as crianças estão podendo pegar menos celular, o que, no mínimo, já é uma forma da gente quebrar essa conivência, essa vista grossa que tu falaste, Ruggiero, de alguma maneira denunciando que na escola não, porque as crianças na escola ficavam no celular, inclusive fazendo provas, né, ou no celular ou nos tablets, usando inteligência artificial para poder buscar respostas. Então, assim, toda uma perversão, no sentido de uma desmentida, né, que o Ruggiero falou, do processo de ensino-aprendizagem, que eu realmente aposto que esteja começando a ter uma certa reversão. Assim espero. Porque é o papel, né, do adulto e da sociedade, das escolas, diante desses fenômenos, né? Que eu fiquei pensando, as crianças ficam abandonadas, né, nas redes, ficam abandonadas, muitas vezes sendo submetidas a esse tipo de
de exposição, Uhum. né? Porque muitas vezes a criança está sendo vista por milhões de pessoas, Uhum. mas ela não está sendo vista, né, como pessoa, como sujeito, com as suas necessidades, com a sua necessidade de ser protegida, né? Uhum. Então, eu ia perguntar para vocês, né, esse papel da sociedade, das escolas, o quão importante é, né? Quase falamos juntos. É que ser vista por milhões e não ser vista afetivamente, na profundidade por quem essa criança precisa ser vista, ou seja, pelos seus, por mãe, por pai, por familiares, mantém um buraco, né? E quando tem buraco, o risco são que entrem outras figuras, né, que não interagem, mas que sequestram, né, sequestrar no sentido do abuso, da sedução, e posteriormente as adições, que o Ruggiero falou no início, né, porque acaba sendo um substituto patológico daquele olhar e daquele investimento e daquele amparo que provavelmente falhou, né? E muitas vezes os pais não se dão conta, porque os pais também estão nos seus dispositivos tecnológicos, né? Muito. E eu acho que só agora, e aí acho que a psicanálise tem um papel muito importante, só agora, através da psicanálise, das neurociências, a gente realmente tem podido mostrar os riscos que esse uso abusivo das telas expõe as crianças e os adolescentes. Só voltando um pouquinho ao que tu estavas dizendo, Caroline, de que elas são vistas por milhões de pessoas, né, por milhares de pessoas. Aliás, é interessante, só um dado interessante, de que na Deep Web, né, que é a web mais soturna, mais pautada, enfim, pelas transgressões e né, pelas perversões, quer dizer, tem mais de 600 mil sites de pedofilia, tá? Quer dizer, é uma coisa assustadora. Então, assim, o que tu estava dizendo que a criança ela é olhada por milhões de pessoas, na verdade, ela é vendida, tá? Ela é mercantilizada. E ali, o que estão olhando não é a criança, estão olhando um produto de consumo, né? Que é um produto de consumo que espelha a sexualidade adulta, não é a sexualidade infantil, tá? E ali o que estão vendo não é a criança, o que estão vendo é uma projeção dos adultos e das fantasias adultas sobre aquela criança. Então, na verdade, a criança, naquele momento, ela absolutamente não é vista por ninguém, né? Nem pelos pais, muito menos, vamos dizer assim, por esses perversos, né? Ou por esses pedófilos, né? E ela carece, então, desse olhar estruturante, desse olhar subjetivante, enfim, da família e dos pais, né? É que esse olhar é um olhar de investimento, é um olhar de afeto, é um olhar de preocupação, o olhar referente, né, aos pais, enfim, esse olhar estruturante. E esses milhões de olhares, eles não são investimento, eles são abusivos, porque eles têm um interesse, como o Diego falou, no produto. Né? Num produto que vai trazer dinheiro, que vai trazer algum tipo de benefício. Às vezes nem é dinheiro, é toda uma excitação perversa, masturbatória ao ver crianças, né? E que a gente sabe que isso rola muito nas redes, né? Acontece muito nas redes. Isso não é vínculo, né? Isso É não vínculo. Constrói vínculos, né? Destrói. E essas crianças crescem muitas vezes sem vínculos. Fiquei pensando também num outro ponto, que é os adolescentes sem vínculo, que muitas vezes vão buscar esses vínculos nas redes, né? Que se sentem cheios de amigos porque têm amigos virtuais. Sim, isso é um fenômeno, vamos dizer assim, contemporâneo massivo, não só dos adolescentes, né, mas dos adultos também. Né? Quer dizer, que é a busca dos likes, né, nas redes sociais, inclusive
às vezes se criam situações até meio cômicas, né? Você chega um casal, né, para jantar, né, chegam os pratos, a primeira coisa que os dois fazem é tirar o seu celular para fotografar o prato, né, e mandar para os seus amigos e continuar, enfim, conectados ali com seus amigos, né, e o casal quase não se olha às vezes são cenas até meio que ficam estereotipadas, assim, cômicas, né? E então esse é um fenômeno, vamos dizer assim, contemporâneo, que a gente entende, vamos dizer assim, que é uma estimulação do narcisismo, né? E que o quanto o narcisismo de todos está jogado ali nessas mídias sociais e a busca de serem vistos e receberem os likes. Do ponto de vista dos adolescentes, né, isso tem uma gravidade maior, né, porque vamos dizer assim, este mergulho ali nas redes, principalmente dos adolescentes, com aquilo que a gente chama falhas narcísicas, tá? Ou seja, adolescentes que não foram investidos, né, com o olhar dos pais, com o amor dos pais, com o cuidado dos pais, eles vão buscar, vamos dizer assim, esse investimento narcísico nas redes. Então, eles começam a manifestar, por exemplo, as suas preocupações nas redes, ou as meninas com seu corpo, ou os meninos, vamos dizer assim, serem rechaçados por uma menina que eles desejariam ficar, e o algoritmo vai identificando, vamos dizer assim, as preocupações deles e vai encaminhando eles paulatinamente para determinadas comunidades da internet, né? Então, esse menino, por exemplo, que é frustrado com as mulheres, ele pode ser encaminhado para uma rede de misóginos, de homens que odeiam as mulheres, supremacistas, e ele é encaminhado para lá, e esse sentimento é reforçado nele, e o grande mérito da minissérie Adolescência é que ela denunciou essa rede de misóginos que eles são, inclusive aparece a ideologia deles. Eles são todos ali misóginos, supremacistas brancos, racistas, anti-trans, anti-LGBT, antissemitas. Quer dizer, são ideologias absolutamente fascistoides e que estimulam a violência, que ficam capturando esse tipo de adolescente. Ou uma menina, por exemplo, que tem as preocupações com o seu corpo, se ela está gordinha, se está bonitinha e tal, os algoritmos começam a encaminhar elas, vamos dizer assim, para uma rede ou para uma comunidade de anoréxicas, né? E ali ela entra, enfim, dentro de toda essa narrativa anoréxica, né? De que ela realmente está gordinha, que ela tem que perder peso, quanto mais ela perde peso, mais bonita ela vai ficar. E lá pelas tantas, depois que ela se sente pertencendo a essa comunidade e que esta comunidade está olhando para ela começa a fazer tudo que essa comunidade lhe recomenda, mais do que aquilo que os pais lhe recomendam, porque ela se sente olhada por esta comunidade. E lá pelas tantas, dizem para ela, vamos tirar uma foto do teu corpo para ver como é que estão os teus seios, como é que tu está gordinha mesmo. E a menina vai lá e tira a foto. A partir desse momento, então, ela cai na outra rede, que é a rede de pedófilos, de circulação de imagens sexuais infantis e tal. Então, realmente, vamos dizer assim, o não investimento dos pais, vamos dizer assim, nos filhos adolescentes, o não estar próximo e deixar o adolescente solitário circulando por esse mundo da web, principalmente nos adolescentes frágeis, é um perigo que realmente é uma função nossa alertar os pais quanto a isso. É que a vida nas redes não tem leis, né? E aí eu queria voltar um pouquinho sobre esta questão que o Ruggiero falou, né, dos algoritmos, que eu acho que estamos vivendo um tempo de quantidades, muito mais do que de qualidades, quantidade de likes, quantidade de seguidores, que isso passa a ser a grande medição, né, do que nós esperaríamos que fosse em termos de ser querido e de ser gostado. Então, a qualidade foi diluindo e foi exponencialmente aumentando quantidades, e que exatamente os algoritmos são quantidades. Então, à medida que
um jovem tem menos quantidade de likes, menos quantidade de seguidores, vai acontecendo um caminho para que essa quantidade aumente. E aí vão acontecendo o encaminhamento para grupos, né, para sites que supostamente, então, esse jovem estaria sendo olhado, o que é um perigo, né? Porque no momento que cai nesta sedução, o retorno é muito difícil. Além dessa questão importante que a Kátia está falando das quantidades, o problema atual também é que os algoritmos, além das quantidades, eles também detectam qualidades. Tá? Então, por exemplo, eles detectam não só a qualidade dos hábitos de consumo de cada um. Tá? Se a gente vai... Isso todo mundo já passou, né? Nós vamos comprar uma coisa, imediatamente o algoritmo começa a nos mandar N apresentações daquele produto. Mas isso vai muito mais além, porque ele apreende qualidades de pensamento. Tá? Então, o que o sujeito pensa? Tá? Então, se ele, por exemplo, se ele é de direita, ou se ele é de esquerda, ou se ele é de centro, ou se ele é fanático, o algoritmo identifica isso e vai aproximando ele, quer dizer, das mesmas comunidades que pensam isso. Ou então, se o sujeito é homossexual ou heterossexual, o algoritmo identifica isso e também fica encaminhando ele. Então, isso vai criando bolsões, vamos dizer assim, de polarizações, né, que todos nós já estamos vendo, né, de que vai, vamos dizer assim, reforçando, né, algumas crenças que às vezes são bastante preocupantes, né? Criam sujeitos fanáticos, né? Sem crítica. Isso. Né? E sem muita capacidade pensante, né? Predominantemente crenças e miméticos, porque ficam nesses bolsões apenas com os seus iguais. Isso. Né? Que não há uma flexibilidade crítica de pensamento de entrar no confronto com o diferente. E o que a gente está vendo? Jovens, adultos, cada vez mais empobrecidos nas suas capacidades críticas e pensantes. E uma outra coisa que eu acho importante também que a gente possa pensar é o quanto, sobretudo para adolescentes, as redes podem ter um aspecto que produza uma sensação de que os outros são mais bonitos, viajam, estão sempre na moda, sempre em grandes grupos sociais. E o quanto, além dos algoritmos, na verdade, quando se posta uma foto, e os adolescentes, sobretudo, são especialistas em filtros. Mas como isso chega no outro, despertando uma sensação de fracasso e de menos. Então, eu na minha clínica vejo muito isso. Parece que o mundo das redes é um mundo feliz e perfeito. E que aí aquele adolescente, sim, na sua intimidade, não tem tudo aquilo, e o quanto isto vai narcisicamente comprometendo a autoestima e o senso de valor individual. Certamente, acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? No sentido de que o efeito acaba sendo paradoxal, né? Porque o adolescente ele busca as mídias para se sentir olhado, para receber os likes, mas como todo mundo só publica nas mídias os seus momentos mais bonitos, né? Ou seus momentos mais felizes, o sujeito vai tendo a impressão de que ele é o único infeliz do mundo, ou de que a menina, de que ela é a mais feia de todas, né? E isso favorece o cyberbullying, enfim, que é todo um outro assunto e tal que podemos entrar depois. Mas o fato é que isto leva, e isto já está comprovado estatisticamente, a um aumento exponencial das automutilações em meninas, tá? A um aumento exponencial de depressões graves em crianças e adolescentes, e meninos e meninas, e um aumento significativo de suicídios em meninos. Tá? Então, esses são dados que atualmente já estão muito conectados ao uso massivo das mídias sociais, que é importante que a gente preste atenção. Mas antes de terminar, eu acho que nós já estamos nos aproximando do fim, eu queria falar duas coisas que me parecem super importantes.
Primeiro, nós estamos falando do problema das mídias sociais, né, e da relação com as mídias e com o mundo digital em geral. Mas o que nós temos que pensar é de que isto aponta para um problema, na verdade, das relações familiares, tá? Que não são as mídias que causam isso. Tá? As mídias potencializam e ampliam um problema que já está ali subjacente nas relações familiares. Tá? O uso inadequado das mídias vem justamente de dificuldades, vamos dizer assim, nas relações parentais e nas relações entre os seres humanos na contemporaneidade. Tá? Então, claro, nós temos que alertar de que este problema pode levar ao outro problema que o agrava, que o amplifica, né? Mas, na verdade, tem uma origem anterior. E a outra coisa que eu queria falar, que tem a ver com uma pergunta que a Caroline falou e que agora o que a Kátia estava dizendo, é de que esses bolsões, né, que nós estamos falando, eles impedem o reconhecimento da alteridade, do outro que pensa diferente de mim e que, no meu diálogo com o outro, meu pensamento pode crescer. Eu posso aprender coisas, posso ver que tem outro ângulo para enxergar a realidade diferente do meu, e isso expande a mente. Então, esses bolsões, vamos dizer assim, fanatizados, vamos abreviar, né, onde não se desenvolve o pensamento crítico, faz com que as escolas, hoje em dia, tenham um papel fundamental, não só na interdição do uso de dispositivos eletrônicos na escola, mas de desenvolver o pensamento crítico dos alunos. Tá? Isso eu diria que hoje em dia, mais do que a transmissão de conteúdos, porque conteúdo, a pessoa entra na internet e obtém conteúdo, e inteligência artificial e tudo isso, mas muito mais do que isso é o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade, que nós estamos vendo que está decaindo, e da capacidade de trabalhar em grupo, sair do isolamento e se relacionar com os outros e aprender a trabalhar em grupo. Então, as escolas, hoje em dia, têm essa grande missão, né, que vai muito além da transmissão de conteúdos. E que não é fácil, né, Rogério? As escolas, nós que trabalhamos com crianças e adolescentes, portanto, temos contato direto com as escolas têm vivido uma dificuldade, porque essas polarizações estão dentro das escolas e o quanto os jovens ficam intolerantes ao ouvir uma opinião diferente, contextos históricos, porque fica ou tu é de esquerda ou tu é de direita, ou tu é a favor ou tu é contra, e que isto é um momento difícil em termos de educação. E voltando para o que o Rogério estava falando, eu acho bem importante que a gente não demonize a tecnologia, porque a tecnologia ela nos é extremamente útil. O problema, e que eu acho que sim, né, que a gente tem visto situações sociais, eu acho que nós estamos vivendo uma cultura de uma certa falência ou dificuldade dos vínculos familiares, e que o uso excessivo, ou seja, um uso aditivo, a conexão em substituição aos vínculos, são consequência de que tem um espaço que ficou vazio e que as redes ocupam. Né? Então, eu acho que é extremamente importante, porque um uso adequado, com tempo limitado, com monitoramento familiar das redes, ele me parece extremamente benéfico e nós todos usamos. Eu acho que o grande problema está, simplificando, na substituição que a gente vem assistindo precocemente, como nós falamos ao longo da nossa conversa hoje, quando as redes entram no lugar do humano, né, na intensidade e na presença. Eu passaria a tarde aqui conversando com vocês, né? Mas nós já estamos chegando na nossa hora. Mas eu não posso terminar essa conversa sem fazer uma última pergunta para vocês, que é o papel da psicanálise, né? Esse papel, porque nós estamos falando tanto desse mundo real, lotado do virtual, né? E a psicanálise que trabalha no mundo interno,
né? Qual é o papel da psicanálise diante deste mundo tão virtualizado? Posso começar, Rogério? Eu acho que o papel da psicanálise é o bastião da resistência em termos dos vínculos, em termos da capacidade, da necessidade da reflexão, do espaço da imaginação, do sonhar, né? Eu acho que a psicanálise carrega consigo não como apenas um método, né, psicanalítico, mas como uma ciência que valoriza e que sabe da importância do vínculo humano para o desenvolvimento, né, da subjetivação, para o desenvolvimento das capacidades emocionais. Então, eu acho que esse é o grande papel da psicanálise. Sim, eu sempre que chega nesse tema, eu me lembro sempre de uma frase de um grande estudioso aqui nosso, que é o Donald Schiller, que estuda muito mitologia, enfim, que ele uma vez, numa abertura de um congresso da FEBRAPSE, ele disse assim, a psicanálise é o relicário do simbólico. Tá? Eu acho que quando a gente fala em simbólico, a gente está falando nisso, né? No desenvolvimento da capacidade de pensar, no desenvolvimento da capacidade de imaginar, no desenvolvimento, na expansão do pensamento. E eu acho que não é só a psicanálise que é o relicário do simbólico. Eu acho que além da psicanálise, todas as ciências humanas, a filosofia, a literatura, a sociologia, enfim, que são áreas, vamos dizer assim, do conhecimento humano que estão preocupadas, vamos dizer assim, com a expansão do conhecer em geral e do sentir, tá? Elas têm uma função enorme, vamos dizer assim, de alertar quanto ao risco do mergulho neste mundo digital que ele é basicamente eu não diria que é não humano, mas ali nós estamos nos relacionando com pessoas digitalizadas. Ali nós estamos nos relacionando fora dos vínculos humanos. E eu acho que a psicanálise ela tem essa função de alertar. E de alertar, enfim, tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, que é pensar o seguinte: a psicanálise vai na linha oposta às mídias digitais. Em que sentido? As mídias digitais, elas estimulam a sensorialidade e o contato com o que está fora de mim. Tá? E a psicanálise estimula ou tenta ir no contato com o que está dentro de mim, né? No que está dentro do meu mundo emocional, dentro da minha pessoa, e tentar fazer contato com o que há no mundo emocional da outra pessoa. Tá? Então, a essência da psicanálise é isso, né? E nesse sentido, ela vai, quer dizer, na direção contrária àquilo que é estimulado nas relações virtuais. Talvez caiba aí nesse momento a gente poder estimular, né? Deixar um recado para as famílias que brinquem mais com seus filhos, que conversem mais com seus filhos, que contem mais histórias, que joguem, né? Que aproveitem o aspecto da interação, que é tão precioso para o desenvolvimento humano. Aliás, só para terminar, dentro dessa linha que a Kátia estava falando, já há muitos anos atrás, na França se deram conta disso tudo que nós estamos falando aqui, e o governo montou um programa de estímulo à leitura dos pais com os filhos na hora de dormir. Tá? Então, começaram a ressaltar a importância disso, estimular que os pais voltassem a ler histórias ou a contar histórias para as crianças na hora de dormir, né? Quer dizer, não só porque as histórias vão estimular o desenvolvimento da imaginação, mas porque os pais vão estar presentes, vão estar conversando, vão estar em contato com seus filhos, diferente de deixar os seus filhos entregues a um tablet ou a um computador. Kátia, Rogério, quero agradecer vocês por essa conversa tão rica, que eu acho que a gente sai daqui estimulando as pessoas a terem mais momentos humanos aquecidos, né, de calor humano.
Uhum. Então, eu acho que a gente tem esse espaço para ajudar a pensar sobre a psicanálise, ajudar a pensar sobre o mundo atual, né, sobre as dificuldades que a gente passa e sobre quanto que a gente pode melhorar e se aproximar. Então, muito obrigada, Kátia, muito obrigada, Ruggiero, pela nossa conversa. Obrigada, SPPA, obrigada, Caroline. O Complexamente certamente é uma atividade super importante para a gente chegar mais perto ainda das pessoas. Muito obrigado, Caroline, obrigado, Kátia, obrigado, SPPA. Eu acho que realmente foi uma conversa agradável para todos nós que estivemos aqui.